Bom dia a todos, espero que todos estejam ouvindo bem. Bom dia mais uma vez, espero que todos estejam ouvindo bem. Deu um erro aqui, deixa eu ver se consigo consertar. Vamos dar um ok. Bom, espero que esteja aí funcionando, que esteja ao vivo. Se não, depois eu procuro inserir esta mensagem aí para você tomar conhecimento. Eu queria falar com você hoje da maior necessidade da igreja. Quero ler para você uma mensagem bíblica, está lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, e depois eu quero ler algumas citações de um livro, né, para vocês com relação a isso. Não vou ler o capítulo completo, mas você pode tomar nota e lê-lo completo, é 2 Crônicas, capítulo 7, que vai falar da glória de Deus, né, quando Salomão termina a construção do templo. Quando ele termina a construção do templo, então ele está aqui relatado o que aconteceu, né? E do versículo 11 em diante, então nós temos o relato da aparição de Deus a Salomão após a inauguração do templo. Naquela noite, o Senhor então ele vai aparecer a Salomão, vai falar com Salomão em sonhos, né? E ele vai relatar que ele, o Senhor, ele escolheu aquele lugar porque ele vê ali no coração de Salomão a sinceridade em buscá-lo para conduzir o povo de Deus. Então, ali naquele momento, nós percebemos o quê? Que se cumpre na vida de Salomão o grande mandamento que Jesus citou lá no Novo Testamento, quando Jesus é questionado sobre qual o grande mandamento da lei. Jesus declara que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E aqui Salomão, ele verdadeiramente ele se coloca ao serviço do Senhor para quê? Para glorificar o nome de Deus, para buscá-lo com sinceridade mesmo, de todo o coração. Então, aqui eu vou ler para você e você vai compreender claramente o que eu estou falando para você, que essa relação que há com o grande mandamento e que tem a ver, o que isso tem a ver com a maior necessidade da igreja nos dias de hoje. Na verdade, eu vou falar assim, ó, vamos resumir. A maior necessidade da igreja, maior necessidade das famílias que estão sendo atacadas, a maior necessidade sua e minha. A nossa maior necessidade. Eu vou ler aqui a partir do versículo 11. Gostaria que você acompanhasse. Eu estou lendo 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do 11. Deixar aqui também um abraço para todos os nossos amigos, irmãos. São tantas pessoas, mas nós não conseguimos notificar a todos, né? Nós temos muitas pessoas aí como amigos, né, no Facebook. São mais de 2.000 pessoas que nós temos contatos ao longo da nossa vida, muito mais, mas aqui nas redes sociais estão registradas 2.000 pessoas. Mas é certo que é muito mais do que isso. Então eu quero deixar aqui meu abraço a todos vocês. Compartilhe com seus amigos esta mensagem, compartilhe com seus familiares, mas acima de tudo, tome nota e analise, verifique nas escrituras se é assim mesmo, atualize essa mensagem na sua família, atualize esse conceito da palavra de Deus e busque com sinceridade, assim como Salomão fez, a presença de Deus, que isso é o mais importante, é o dever de todo homem. Nosso dever é buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então, queridos, vamos ao texto, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, diz assim, de 11 em diante. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quando Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Ou seja, ele fez o melhor. Tudo, em tudo. Versículo 12.
Então, de noite apareceu o Senhor, Deus Todo-Poderoso, a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então, nós notamos aqui que Deus é que escolhe, apesar da nossa busca de buscarmos Ele de todo o coração, quando nós fazemos isso, é Ele que nos escolhe. Então, Deus escolheu aquele lugar. Versículo 13, e então o Senhor declara: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note mais algo muito interessante aqui. Que Deus fala que vai ouvir do céu. Embora ele tenha escolhido aquele lugar, e a presença de Deus se faça presente ali naquele lugar, ele nos ouve do céu, da casa que ele construiu e que não é construída por mãos humanas. E Deus também nos ouve do nosso coração quando nós o buscamos de todo o coração, porque ele é que está transformando e construindo este tabernáculo. Como Cristo fala, né, sobre o seu corpo, sobre o santuário do seu templo, que é o teu corpo, que é a sua vida. Assim deve ser a nossa vida, completamente consagrada a Deus. Nosso corpo é templo do Senhor hoje. Versículo 15, então, o Senhor declara: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aí você faz uma conexão e verifica a importância, né? Por que Jesus declara que nós devemos buscar a santificação? Lá em Hebreus, né? Buscar a santificação, a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, com sinceridade, Ele vai ouvir a oração do nosso coração, do nosso interior, da casa que Ele estabeleceu quando nós nos consagramos a Ele. Mas voltando aqui ao contexto de 2 Crônicas, nós vamos ler agora na sequência o versículo 17, que diz assim: quanto a ti, Salomão no caso, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que eu fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Queridos, nós sabemos que Salomão ele se desviou dos caminhos do Senhor por um período, mas ele se arrependeu e voltou para o Senhor. Ele confessou seus pecados, se arrependeu e retornou a Deus. E de fato, Deus, pela sua misericórdia, ele cumpre essa promessa que ele acaba de declarar aqui nas Escrituras, e não falta sucessor na casa de Davi. Tanto é que o Cristo, que é o nosso Senhor, Salvador, ele é chamado filho de Davi. Apesar dele contestar e questionar os fariseus, mas para didaticamente os fariseus entenderem, ele pergunta: como pode Davi chamar o Cristo ser filho de Davi, se Davi o chama de Senhor, né? E aí eles não ousaram mais fazer perguntas ali para Jesus com relação a essas coisas. Eles duvidavam da divindade de Cristo. Eles duvidavam que Cristo era que Jesus de Nazaré era o Cristo prometido, aquele do qual os próprios discípulos declararam: achamos aquele de quem Moisés escreveu. E até a mulher samaritana, quando ela vai até os samaritanos, o que a mulher samaritana declara? A mulher samaritana fala para que eles: achei um homem que falou tudo sobre mim. Porventura não será ele o Cristo? Que eles aguardavam a vinda de Cristo.
Então ela pergunta, porventura não é ele o Cristo? E ela leva uma multidão daquela cidade à presença de Cristo, e Cristo passa ali com eles alguns dias, se eu não estou enganado, 3 ou 2 dias ali, com eles falando do reino. E Cristo declarou claramente para aquela jovem, eu que falo contigo, eu o sou. Eu sou o Cristo prometido que havia de vir. Uma das poucas vezes, abertamente e claramente, que Cristo declara a uma pessoa que ele era o Filho de Deus ungido, que veio para resgatar, era o cumprimento das profecias descritas na palavra de Deus. Então, queridos, na sequência aqui você vai ver, Deus continua falando com Salomão, ele fala que vai confirmar o seu trono, a casa de Davi. No versículo 19 ele fala, porém, se vós vos desviarem, se você se desviar e deixar os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e for a servir outros deuses e os adorarem, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe de mim, de minha presença, e a tornarei um provérbio e montejo entre todos os povos. Isso aqui é extremamente grave, né, irmãos? Porque isso acontece hoje. O povo de Deus, que se chama pelo seu nome, ainda continua hoje adorando outros deuses. Só que hoje, como Paulo declara, é o ventre, do seu ventre é o seu Deus. Jesus declara que o dinheiro é o seu Deus. Paulo ainda continua declarando que a cobiça, a idolatria ali, na quebra dos mandamentos, ou seja, o próprio eu é o seu Deus. E essa tem sido a realidade da igreja. Qual a maior necessidade, então, da igreja nos dias de hoje? Qual a nossa maior necessidade? Deixa eu então, aqui ler uma citação de um livro para você, que fala sobre a maior necessidade da igreja, que tem tudo a ver com o que eu acabei de ler aqui para vocês em 2 Crônicas. Diz assim, Mensagens Escolhidas, da escritora Ellen Golding White, na página 121, Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 16. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a nossa maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve buscar isso. Desculpa. Buscar esse reavivamento da verdadeira piedade. Esse é a nossa mais urgente necessidade. E aí acrescenta dizendo assim, buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Nas primeiras horas do dia, nós devemos buscar ao Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma, verdadeiramente. Se nós vamos sair às 6 horas da manhã, levante antes e busque ao Senhor, clame ao Senhor, essa é a nossa maior necessidade. E acrescenta assim, importa haver um diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Nós temos que nos esforçar, por isso Cristo declara, né, que o reino dos céus é tomado à força. Nós precisamos nos esforçar hoje. Por quê? Nós temos que lutar contra o nosso eu, a nossa vontade, as nossas tendências pecaminosas que nós temos. E acrescenta, nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àquele que lhe peça, do que um pai terreno estar a dar boas dádivas aos seus filhos. Deus, ele está muito mais disposto a nos abençoar, nos conceder o teu Espírito, do que um pai terreno de dar um presente, uma bênção ao seu filho. Essa é uma grande realidade, que nós temos que crer e viver e buscá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E ela complementa dizendo, cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em suas promessas, para conceder-nos suas bênçãos. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus,
não pode apreciar a pregação da palavra. Enquanto a pessoa estiver destituída do Espírito Santo, ela vai ouvir a mensagem, a palavra, e ela vai continuar desinteressada. Ela não vai sentir vontade de ouvir a palavra de Deus. Aquela palavra de Deus não vai fazer efeito na vida dela. Mas quando ela busca de todo o teu coração, se humilha, confessa e ora, e pede a Deus a presença de Deus, então Deus se manifesta na vida dela. E ela vai ouvir as mensagens do Senhor. E aquela mensagem vai transformar a sua vida. E ela vai ser revestida de poder, do poder do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos declara, Jesus nos promete o Espírito Santo. E ele diz que descerá sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão pregar o Evangelho, a palavra de Deus, com poder, revestidos do poder do céu, o poder do Espírito Santo. Se nós estamos em uma guerra, em uma batalha, nós precisamos ter armas espirituais. Nós precisamos do poder de Deus. E o poder de Deus vai ser derramado através da oração. Não foi assim que Deus libertou o seu povo do Egito? Quando o povo clamou, então Deus desceu do céu e declarou a Moisés: eu ouvi o clamor, a súplica do meu povo no Egito, e eu desci para o livrar. E assim vai ser na sua vida. Eu não sei por o que você está passando, qual a dificuldade, mas eu sei que todas as dificuldades que nós passamos, elas são decorrentes do pecado, por causa do pecado, do grande conflito que nós vivemos nesta terra. E também por causa das nossas escolhas, por causa das nossas limitações. Mas Deus, ele nos diz: tenha bom ânimo. E ele declara: sem mim nada podeis fazer. Se ele declara que sem ele nada nós podemos fazer, ele está declarando também que ele estará conosco até a consumação dos séculos. E isso é uma verdade. E com ele, tudo nós podemos fazer. E o desejo de Jesus, quando ele faz a oração sacerdotal, em João 17, é que nós sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Que nós sejamos um com eles. E então se cumprirá em nossa vida, na vida da igreja, a palavra profética de Deus, que declara: o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar será desligado no céu. Por que que isso vai se cumprir? Porque você estará revestido do poder do Espírito Santo e você estará conectado com Deus. Você é um com o Pai. E se você é um com o Pai, a vontade de Deus é a sua vontade, e a sua vontade é a vontade de Deus. Não sou eu mais que vive, diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, as minhas vontades são a dele. E o que eu ligar, será ligado. E o que eu desligar, será desligado. Porque é a palavra do Senhor. Creia nessa mensagem. E atenda a esse pedido, você que se diz cristão. A palavra aqui em Crônicas foi: aqueles que se chamam pelo meu nome, aqueles que se declaram serem filhos de Deus, e eu sou o seu Pai. Se eles orarem, se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos, então eu sararei a sua terra. Eu sararei a sua terra. Eis a palavra de Deus. Então, qual a nossa maior necessidade? De um reavivamento da verdadeira piedade. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, levando e ouvindo a mensagem proclamada por João Batista. Ali no comecinho dos evangelhos, João Batista vem preparar o caminho do Senhor. E João Batista declara: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Busque ao Senhor em oração, e ele se fará presente na sua vida, na minha vida. E o nome dele será glorificado na minha e na sua vida. Na igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja, ela tem que ser dirigida pela cabeça, que é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Ele é que controla o corpo. Mas se nós ficarmos resistindo à vontade de Deus, nós não vamos completar a obra, a missão que ele confiou a nós. Jesus confiou uma solene missão a nós, a qual os anjos de Deus, eles desejavam realizar. Os anjos do Senhor desejavam fazer a obra de proclamar, de revelar a Deus. E ele confiou a nós sermos seus embaixadores, como
declara, o apóstolo Paulo, que nós somos embaixadores de Cristo. E ele declara em 1 Tessalonicenses que Cristo habita em nós, que este é o mistério que esteve oculto, que ele habita em nós, e nós vamos revelar o seu amor ao mundo, às pessoas. E as pessoas devem olhar para você, meu querido irmão, que se diz cristão, e elas têm que ver em você os traços de Jesus, uma transformação genuína e verdadeira. A verdadeira piedade, ela tem que se manifestar em você. As pessoas têm que olhar para você e ver esta manifestação de Cristo, porque o Paulo declara que este era o mistério que estava oculto. E esse mistério é Cristo habitando em nós. Se Cristo habita em você, se o Espírito Santo está em você, você vai agir em conformidade com como que Cristo agia. Então se pergunte, será o que Cristo faria se ele estivesse em meu lugar? E lembre-se que ele está no seu coração. Então você vai agir em conformidade com a vontade do Senhor. E para isso você precisa ler a sua mensagem, porque as Escrituras relatam e traz esclarecimento sobre qual é a vontade de Deus para mim e para você. Hoje é Dia dos Pais. E eu deixo aqui um feliz Dia dos Pais para todos os pais que nos assistem. E que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida e que você busque ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, e que você seja ricamente abençoado. Não deixe de partilhar essa mensagem, de tomar nota dessa mensagem por completo e deixar o seu comentário, a sua visão, se você puder. Eu entendo também, irmão, tem mais isso, para que nós possamos juntos, eu e você, crescer no conhecimento da palavra de Deus e vamos partilhar o evangelho juntos, usando todas as ferramentas disponíveis que Deus nos dá para fazermos isso, tá? E que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia e uma ótima semana.